Chegamos ao ápice da lunação geminiana. A lua cheia acontece essa noite, dia 21 de junho, às 22 horas e 8 minutos do horário de Brasília. A lua cheia em Capricórnio. Eu sempre digo que a lua cheia em Capricórnio, ela vem como um amadurecimento emocional. É a necessidade da gente olhar para o passado, ressignificar nossa história, identificar aquilo que a gente sente, porque o sol, ele tá em Câncer. Então, ele fala muito da necessidade da gente ser fiel aos nossos sentimentos, fiel à nossa história, fiel à consciência que a gente tem no momento presente. E a lua cheia em Capricórnio, ela sendo 100% iluminada por esse sol, ela questiona, e aí? Não adianta ficar presa ao passado. O momento é agora, né? A vida ela acontece no presente. Então, o que eu posso fazer? Como eu posso lidar com as situações que aconteceram, com as minhas mágoas, os meus ressentimentos, os meus processos emocionais, para fazer acontecer daqui para frente? Então, a lua cheia em Capricórnio, ela fala muito desse processo de amadurecimento, ainda mais quando ela está 100% iluminada no primeiro grau do signo de Capricórnio. E é interessante porque ela está em quadratura com Netuno. Então está muito forte a ideia de que, infelizmente, nem tudo é da forma como eu penso, nem tudo é da maneira que eu gostaria que fosse. Então, o que eu preciso fazer para seguir daqui para frente, para lidar com o desconforto, muitas vezes, de assumir essa responsabilidade. E é interessante porque no início da lunação tivemos Sol, Lua e Vênus no signo de Gêmeos, fazendo quadratura com Saturno em Peixes. Então, a gente tinha ali várias possibilidades, vários caminhos, várias alternativas, né? E a tendência é que, por conta ali da quadratura de Saturno, muitas coisas a gente faz vista grossa, fica naquele padrão de comportamento, muitas vezes autossabotador. E chega numa altura do campeonato, ali na lua crescente em Virgem, né? Quando a lua estava em Virgem, de colocar a mão na massa. Bom, eu vou ter que separar o joio do trigo, eu vou ter que fazer aí um processo de depuração emocional para seguir adiante. Então, quando a gente chega nessa lua em Capricórnio, que também é uma lua em terra, né, ela traz justamente essa ideia de crescer com todos esses aprendizados, né? Porque Gêmeos fala muito de informações, de aprendizado, dessas questões da forma como eu penso, das articulações. Então, a gente nesse processo, né, teve talvez algumas dificuldades para saber se estava seguindo o caminho certo, mas nessa altura do campeonato a gente precisa parar e ter clareza, né? Porque a lua ela tá 100% iluminada. Então a gente para, reflete e assume, deve assumir essa responsabilidade com a consciência que a gente tem. Vênus fala muito dos relacionamentos, fala muito dessa questão também financeira, né? Do valor, da questão da autoestima e tudo mais. Então, sendo uma pauta importante essa questão afetiva, por exemplo, né? A lua cheia em Capricórnio, ela fala de responsabilidade. É interessante porque ali, diante das possibilidades, das variedades de opções, a gente segue um caminho. E a gente tá trabalhando, né, essas possibilidades, mas assim, bastante forte essa ideia de alguns padrões que trazem alguma estagnação. Se a gente fez a lição de casa certinho, né, porque eu acredito muito nisso, nesse processo a gente tá, de fato, comprometido, porque a lua em Capricórnio fala muito dessa responsabilidade, inclusive daquilo que a gente assume o compromisso, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente se propõe a fazer e, de fato, tá disposta a fazer o melhor. Então, a partir daí, a gente tem aquele ganho de consciência, né, de poder seguir do caminho conforme os objetivos e metas, né? Capricórnio. E devido à quadratura com Saturno em Peixes ali, Vênus, né? Inclusive estava bastante forte. Às vezes a gente fica esperando muito das pessoas, das nossas relações. E aí a gente está disposto a pagar o preço? Porque eu acredito que essa lunação, ela trabalhou isso. Ela está trabalhando isso. A gente está disposto a pagar o preço por aquilo que a gente quer? Aquilo que a gente deseja? E a lua em Capricórnio, em quadratura com Netuno em Peixes agora, bom, infelizmente as coisas não são do jeito que eu gostaria que fosse, né? Talvez a forma como eu esperava, as minhas expectativas com relação aos caminhos, as coisas como traz assim uma certa frustração. Mas se houve de fato uma verdade na maneira como você intenciona, né? Então assim traz, bom, o que passou passou e eu sigo adiante com esse aprendizado que é muito. Tem um grande aprendizado de vida aqui. Tem um processo de maturidade, de pegar toda essa bagagem e essa experiência e poder aplicar em outras relações, por exemplo, né? Falando aqui de vida afetiva. Falando de vida afetiva, tem essa questão, né? Da gente esperar muito e não estar disposto a dar. A gente querer receber um banquete, mas tá ali só a fim de dar uma esfirra, uma coxinha. Então, fica meio desproporcional, né? Então, essa responsabilidade de pagar o preço por aquilo que se quer. E o contrário também, né? Você dá muito, você se doa, você faz, você vai pelo coração, você vai pela emoção e não tem essa reciprocidade. Então, a lua em Capricórnio, ela não chama atenção para responsabilidade afetiva, principalmente comigo, com cada um de nós, né? De saber impor limites também quando necessário, de olhar para a realidade nua e crua e saber se as coisas estão de fato de uma forma satisfatória.
Porque aqui a busca é pela satisfação de estar bem no lugar em que se está, com seu momento presente e disposta a seguir adiante com todos esses aprendizados para um caminho melhor. Aqui se trata, de fato, de aprendizados, de informações, de possibilidades, né? Como eu coloquei por conta da alunação em Gêmeos. E essa quadratura com Netuno, ela nos desafia no seguinte: nem tudo que a gente vê é real. Nem tudo que a gente percebe condiz com a realidade. O desafio é esse. Mas o desafio também é que, em meio ao desconforto de muitas vezes ter que arcar com as consequências das minhas atitudes, é o Sol em Câncer, de ser fiel ao que se sente, de ser fiel a si mesmo, para poder seguir o seu caminho em paz. Então a gente precisa assumir esse desconforto muitas vezes para, sabe, não causar uma frustração maior com algo que não se concretizou. Porque a pior coisa é a gente, puxa, eu tinha consciência daquilo, eu não quis encarar essa responsabilidade e ficou um vazio, um algo que não se realizou e trouxe uma frustração da dúvida do que poderia ter sido feito, entende? Bom, a gente tem um aspecto super favorável de Marte em Touro, fazendo um sextil com Mercúrio em Câncer, nos dando a oportunidade de renegociar. Se for com relação à vida afetiva, pedir desculpas, diminuir a distância, né? Que um percebe, de que o outro percebe, enfim, essas questões relacionais mal resolvidas. Com relação a finanças, renegociar, né? De repente, olha, não deu do jeito que eu entendia, então agora quero um prazo maior, ou enfim, aqui que aumenta o preço, diminui o preço, enfim, essas negociações. E no aspecto social, eu não quero para o outro aquilo que eu não quero para mim. E essa é uma regrinha básica. Eu desejo a todos uma ótima lua cheia. Tem algo importante que eu quase esqueci de comentar. A importância que tem, o desafio que é da gente aceitar as escolhas dos outros. Cada um tem o seu livre-arbítrio. E a Vênus e Saturno em quadratura fala muito disso, né? Cada escolha é uma renúncia e às vezes lidar com o desafio de ideias, de escolhas diferentes da nossa, também algo a ser refletido, né? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, cada um de nós tem o seu livre-arbítrio, e lidar com as consequências das nossas escolhas é um processo individual, é um processo evolutivo. Então, se uma pessoa está seguindo um caminho que você não acha que é certo, porque ela está seguindo o nível de consciência que ela tem. Então, se a gente souber respeitar isso e viver essa prática, na prática, né, essa dificuldade que muitas vezes a gente tem por conta de opiniões diferentes, por conta, né, de escolhas que não seriam as suas, está tudo certo, né? A ideia é aprender a respeitar isso, aprender a impor limite também com relação a forma como a gente muitas vezes quer ajudar e tá tudo errado, porque é uma forma também de controle, né? Mas ter essa consciência, essa responsabilidade, essa maturidade para aceitar que tudo tem um motivo, uma razão de ser, né? Também é algo bastante importante, porque é o karma de cada um, né? Saturno em Peixes fala muito disso, a Lua em Capricórnio, ela também vai chamar nossa responsabilidade para isso, então saibamos colocar isso em prática.